O meu nome é José Augusto Costa, sou um dos técnicos e intérpretes do património e estou cá hoje para vos falar sobre os 10 monumentos românicos do concelho de Marco de Canaveses. A igreja de São Martinho de Soalhães, ao nível de documentação, é uma das nossas igrejas mais antigas. Sabemos que no século VIII, século IX, já havia lá um pequeno mosteiro onde estavam relíquias do São Martinho. Daí, ainda agora, a paróquia está dedicada a São Martinho. Mas também sabemos que já no século XIII já não era um mosteiro, já era uma igreja paroquial dedicada a São Martinho. É uma igreja também ao nível de história, é muito conhecida pelo facto de ter sido padroado, o padroeiro desta igreja ter sido João Martins de Soalhães, um homem que foi no século XIII, XIV, foi bispo de Lisboa e mais importante ainda, foi arcebispo de Braga. Curiosamente, ele terá nascido em Soalhães e trocou o padroado de uma igreja que ele tinha em Abade de Neiva, junto a Viana do Castelo, pelo padroado da igreja de São Martinho de Soalhães. É uma igreja cujo românico é um românico já de resistência, aquilo que nós chamamos um proto-gótico. Isso consegue-se perceber até no portal, onde o arco do portal já é um arco quebrado, já é um arco em ogiva, ausência de tímpano, mas a sua decoração, com os seus Vs invertidos e com águias com as asas abertas, faz-nos lembrar muito o românico do Sousa e daí estar classificada como românico. É uma igreja que também de românico podemos encontrar um óculo que tem, mas só visto pelo interior da igreja. A parte da arquitetura é a arquitetura românica e igualmente um arco-sólio que tem na Capela Mor, igualmente do período românico, onde podemos encontrar um túmulo, mas esse já de uma linguagem já mais gótica. É uma igreja que, curiosamente, está considerada uma das 10 mais bonitas igrejas de Portugal. Não pelo românico, mas sim pelo património que temos dentro da igreja. No século XVIII, por volta de 1730, toda a igreja vai ser transformada num espaço cenográfico, num espaço barroco, num espaço com um horror ao vazio, e então vão pegar na igreja e vão colocar azulejo, vão colocar talha e vão colocar retábulos que vão cobrir toda a igreja, tanto a nave como a Capela Mor. Neste momento, se chegarmos à Capela Mor, já não vamos encontrar essa profusão de talha que teria, porque no século XX ela foi alterada e colocaram um retábulo neoclássico. Só em azulejo nós temos cenas do Velho e do Novo Testamento. Do Velho Testamento nós temos o Moisés a fazer brotar a água da rocha, do rochedo, temos Moisés a mostrar a serpente, temos igualmente o encontro de Abraão e Malquisedeque, e do Novo Testamento nós temos Cristo, a boa samaritana, e Cristo a falar aos seus apóstolos. Também em talha nós temos sete quadros em talha de alto relevo, onde temos os passos da paixão de Cristo. 7 passos, 3 de cada lado da nave e o último, o epílogo, neste caso a crucifixão, representado no arco da parede fundeira. Além destes 7 quadros, ainda temos mais 3 quadros, um com a Nossa Senhora das Dores e 2 com São Martinho. Um vestido de bispo, como era, São Martinho foi bispo, e o outro São Martinho, enquanto era cidadão romano, enquanto era cavaleiro romano, a pegar na sua capa e a cortar a capa para dar metade da capa ao pobre, que assim nos conta a sua história. É também uma igreja que tem uma capela lateral, uma capela dedicada a São Miguel, onde podemos encontrar igualmente azulejos dedicados à vida de São Miguel, a retirar as almas do purgatório, e também temos um magnífico retábulo de barroco joanino, mas ainda com influências do maneirismo, onde vamos encontrar, para além da figura de São Miguel em pintura sobre o trono eucarístico, vamos encontrar ainda uma figura de São Miguel em escultura e igualmente em pintura vamos encontrar Santa Luzia, Santa Águeda, Santo Antão e um santo dominicano, talvez São Gonçalo de Amarante ou então São Domingo. A igreja de Salvador de Taboado é igualmente uma igreja
de linguagem do românico do Sousa. Para percebermos a igreja de Salvador do Água, temos que ir à igreja do Mosteiro de Salvador de Paços de Sousa. Toda a decoração é quase uma cópia exata da decoração, neste caso, do Mosteiro de Salvador de Paços de Sousa. É uma igreja que tem a nave, tem a sua capela-mor intactas, não foram mexidas em termos de estrutura arquitetónica, e tem ainda adoçado à parede norte da igreja a sua torre sineira, que não é muito usual no nosso românico. Também do lado sul temos um lacrimal que nos indica a existência de um primitivo alpendre, e dentro da igreja nós chegamos lá neste momento, vamos ter uma igreja completamente lisa, sem estrutura retabular nenhuma, mas isso não acontecia por volta de 1930. Essa foi uma igreja que foi recuperada, retiraram todo o património retabular que estava dentro da igreja, e quando retiraram o retábulo-mor, descobriram uma pintura ainda intacta com a figura do Salvador no centro. Curiosamente, o oráculo da igreja, até ao século XVI, era representado sempre no centro da parede fundeira. Há até as constituições sinodais de Dom Diogo de Sousa, que vai obrigar a que no fundo da parede fundeira, ao centro, se colocasse a figura do padroeiro, ou melhor dizendo, do oráculo da igreja. Nas laterais nós deveríamos colocar os santos de maior devoção. Neste caso, o que nós temos em Salvador de Taboado é a figura de Salvador ao centro, ladeada do seu lado direito pelo São João Batista e do lado esquerdo do Santiago Maior. Também chama a atenção, dentro da igreja temos uma capela lateral, uma capela, aí sim ainda temos um retábulo, uma capela que seria a capela dos fundadores, a capela dos Carneiros. A Ponte do Arco faz parte do conjunto de 7 pontes que englobam a Rota do Românico, a saber, em Lousada, a Ponte da Veiga, a Ponte de Vilela e a Ponte de Espindo. Neste caso, em Marcanaveses, a Ponte do Arco, em Amarante, a Ponte de Fundo de Rua, em Rezende, a Ponte da Panchorra, e ainda em Baião, a Ponte de Esmoriz. Estas pontes serviam para atravessar rios, eram locais de passagem, eram locais extremamente importantes para a época, porque ficavam, na maior parte das vezes, em primitivas vias romanas. Não nos podemos esquecer que as vias romanas eram as principais autoestradas do antigamente, assim como os próprios rios, e então estas pontes vão ganhando uma extrema importância. Curiosamente, as pontes são muito difíceis de identificar, porque a linha que faz a distância entre uma ponte romana, uma ponte românica e uma ponte moderna é uma linha muito ténue. Nós geralmente só sabemos que é uma ponte românica quando tem as pedras, quando os silhares têm siglas, e nós temos com certeza essa afirmação, porque na altura do românico uma das características era que estes homens faziam a assinatura das pedras. O que acontece, porque nós ainda conseguimos encontrar alguns silhares com siglas na Ponte do Arco. A Ponte do Arco é uma ponte que vai fazer a ligação de duas freguesias, a Várzea da Ovelha e a Liviada, e a freguesia da Folhada. Ela está construída sobre o rio Ovelha, é uma ponte de cavalete, uma ponte da qual a Rota do Românico, no seu projeto de conservação e restauro do património, há pouco tempo fizemos lá obras, conseguimos recuperar até o patamar original de passagem dessa ponte, porque a ponte foi sendo alterada, o patamar foi sendo alterado ao longo das várias épocas, mas nós conseguimos ir buscar o patamar original, o que deu ainda muito valor a essa ponte. Outra da questão também de valor desta ponte tem a ver com a qualidade ao nível paisagístico onde ela está inserida. É uma ponte de visita obrigatória.